Bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, uma boa tarde a todos. Muito bem, nós vamos iniciar falando logo de recomposição, né? E para falar um pouquinho sobre esse tema, nós convidamos a Andréia, o Júlio e o Denis. O Júlio e o Denis, acho que dá para mostrar eles aí, eles estão conectados conosco aqui, eles também vão participar dessa live, dá um alôzinho aí para a galera. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Beleza, esses aí são os que estão conectados conosco aí para participar aqui da live com a gente, para dar alguns recadinhos importantes aí e a gente falar um pouquinho aí sobre esses temas que a gente tem discutido. Nós vamos falar um pouquinho sobre recomposição, registro de aula, apoio presencial, vamos falar um pouco sobre a nova resolução dos PECs, Multiplique SP, e vamos falar um pouquinho também de algumas atualizações do novo ensino médio. Então essa é a galera que vai participar da live aqui, e são esses os temas que a gente vai discutir aqui com vocês um pouquinho. Beleza? Então acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre a recomposição. A gente começa aqui com a Andréia. Também a gente teve uma visita aqui no estúdio, né? Acho que a gente dá uma pausa então na forma como a gente ia. Vamos dar um espacinho aqui, a gente teve uma visita no estúdio, acho que alguém quer dar um recadinho aqui pra gente. Deixa eu pegar uma cadeira. Não, vou dar um espacinho, vou dar um espacinho aqui. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Olá. Fala, tudo bem? Tudo bem? Oi, Andréa. Olá, gente. Você não quer ficar comigo aqui, Bianca? Então, muito boa tarde a todas, a todos, nessa maravilhosa segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Estamos muito felizes de estar aqui, podendo conversar um pouquinho com a nossa rede maravilhosa. Temos aqui muitos assuntos com vocês, bastante gente aqui na nossa live, e começamos as aulas, né, na semana passada, então eu queria ter algumas palavras que eu, enfim, de coração considero muito importantes, tá? Primeiro, contar a seguinte história. Em janeiro do ano passado, eu sentei com a minha diretoria, né, com a COPED, com todas as coordenações, com o secretário executivo, com todo mundo, e a gente estabeleceu 20 metas para o ano. 20 metas. E a gente se reúne em dezembro para ver como foi o ano de 23 e também para planejar 24. Tá? E todos os 20 projetos que a gente queria realizar, a gente realizou. E eu queria deixar a enorme gratidão por essa rede maravilhosa, por essa rede incrível que conseguiu fazer tantas novidades. Então eu vou citar aqui algumas, não vou conseguir citar as 20, mas vou citar algumas. Por exemplo, Provão Paulista, conseguimos realizar, né, algo que a gente planejou, conseguiu executar junto às universidades e às FATECs, então muito legal. Prova Paulista, conseguimos. Concurso público, conseguimos. Mexer na grade do novo ensino médio para devolver disciplinas que os alunos e os professores pediam, conseguimos. Aluno presente, para que a gente tivesse uma busca ativa mais efetiva, um olhar do aluno mais efetivo, conseguimos. Colocar novas disciplinas, empreendedorismo, liderança, oratória, educação financeira na grade, conseguimos. Tecnologias com as plataformas, Redação Paulista, Alura, Me Salva, que é o Prepara, Khan Academy, Matifique, conseguimos. Gente, foram muitos projetos. Encontro de supervisores, conseguimos. Processo seletivo para dirigentes, conseguimos. Enfim, o 23 foi um ano de muitos projetos, e assim, eu queria começar esse ano expressando a minha gratidão por essa rede maravilhosa, porque não adianta a gente planejar daqui, porque quem faz, quem executa bem, quem cuida é a rede, são as professoras, os professores, os nossos profissionais da educação, os AOEs, todo o time da escola, os COIs, secretários, todos vocês que fazem de verdade, né? E então a gente não só conseguiu fazer, como fez bem feito. Tá? Então, foi muito legal, gente. Muito obrigado por 23. E aí, eu brinco aqui com os dois, né? Uma boa notícia com a rede.
tá? Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que esse ano não temos 20 projetos novos, né? Então isso aqui é muito importante, tá? O que a gente tem a gente plantou 20 sementes novas, né? Então o Provão Paulista é uma semente nova. Não falei do Prontos para o Mundo. A educação profissional com os nossos professores é novo. Então são 20 sementes novas. Então esse ano é um ano de regar as sementes plantadas. Tá? A alfabetização, que amanhã tem um evento importante de parceria com os municípios para F1 e as nossas escolas também começou no ano passado. Esse ano é regar, adubar, cuidar. Então, projetos, Provão Paulista, vamos melhorar, né? Vamos fazer ajustes, mas não vai desistir do Provão e nem virar o Provão de ponta cabeça. São melhorias. Prova Paulista, mesma coisa. Material digital, mesma coisa. O material digital está aí. Vocês todos já receberam o primeiro bimestre. A gente vai melhorar. As disciplinas estão aí. A gente não vai revolucionar a grade novamente, né? Melhorando. Então, esse é um ano de cuidar, tá bom? De cuidar das sementes que a gente plantou no passado, tá? Então, eu diria que o mais desafiador já foi, né? Que é tanta coisa, tanta novidade que a gente colocou. Então esse ano é um ano de cuidar das novidades do ano passado, por quê? São sementinhas ainda pequenas, frágeis, que a gente precisa cuidar bem, que a gente precisa nutrir, que a gente precisa passar para a rede, ainda tem muitas dúvidas, muitos ajustes, então é cuidar bem. Né? Por exemplo, as novas disciplinas, né? Então a gente está entregando material digital. O Multiplica, estou aqui com a Dani, que vai entrar daqui a pouco, da EFAP, né? O Multiplica também, a gente continua com o Multiplica, melhorou, agora vai ter mais vagas para o Multiplica Professor, vamos entrar com o Multiplica Diretor, daqui a pouco a gente vai ter, no segundo semestre, Multiplica Coordenador. Então são melhorias que a gente vai fazendo, mas o Multiplica é um pilar para a gente. E a gente vai cuidar bem agora, dá muito mais trabalho implantar algo novo do que cuidar, então esse é um ano de foco, de cuidado, de carinho, de cuidar bem dessas sementes tão importantes novas, tá bom? Então, esse acho que é o recado mais importante que eu queria dar, tá? Que é um ano de cuidar das sementes. Agora, várias dessas sementes, elas visam um ponto, que é a qualidade da aula, né, Bianca? Eu sempre falo isso. Como está a qualidade das aulas na nossa rede? Tá? A gente dá, 1 milhão de aulas por dia. Olha só esse número, que loucura. 1 milhão de aulas todos os dias, hoje, segunda-feira, 1 milhão de aulas a gente está dando, né? Os nossos professores, professoras maravilhosos, estão indo às escolas, se esforçando, e às vezes a escola é super acolhedora, em muitos casos, alunos interessados, alunos apaixonantes, né? A aula flui bem. Às vezes, a aula é desafiadora, alunos com defasagem, alunos com desinteresse, alunos desmotivados. E qual que é o nosso papel? Apoiar e reconhecer as professoras e professores. Tudo ao redor da aula. Cuidar dessa aula, para que a aula seja boa, para que a aula seja de qualidade. Todas as sementes conversam, praticamente todas conversam com a qualidade da aula. Tá? E a gente não pode esquecer, tá? Que sempre o foco é a aula, a qualidade da aula. Eu costumo falar que se você pergunta para vários pedagogos como melhorar a educação de um país, de uma região, de um estado, vários vão dar sugestões diferentes, né? Olha, melhora a infraestrutura, depende do contexto da escola, quantas horas o aluno passa por dia na escola. Então, tem muitas variáveis, né? Qual a grade horária, quantos alunos tem por sala, então, tem quadra, não tem quadra. Agora, o indicador muito importante, mais importante de todos, frequência escolar. O aluno gosta da escola, ele tende a ir. Ele não gosta da escola, qualquer desculpa é uma desculpa para ele não ir.
Tá? É óbvio que tem alunos que não conseguem ir às escolas às vezes, tem problemas familiares, questões com trabalho. Mas se ele adora a escola, a chance dele ir é muito maior. E se ele odeia a escola, se ele não gosta, a chance dele não ir, infelizmente, é muito maior. Então a frequência ela é um melhor termômetro que a gente tem que ver. Agora, para o aluno gostar da escola, ele quer aulas que ele aprenda, aulas que ele goste, aulas que agreguem para a vida dele, que ele sinta que ele está indo lá ganhando, que ele está indo lá se apaixonando, que ele está lá aprendendo, né? Que ele está com os colegas, que é uma boa aula, que o aluno sai com aprendizagem, com satisfação, uma aula que ele interage. Então, sempre aula. Essas sementes todas, tá? Sempre focadas na aula. A gente tem uma semente que a gente colocou no passado, que foi o apoio presencial. Né? Uma semente, eu visitei ano passado, gente, mais de 100 escolas. Tá? Pude conversar com centenas de diretores, aproximadamente, acho que uns 400 diretores vieram aqui na Seduc, também conversar comigo em grupos pequenos. Também conversamos com os supervisores nos eventos, tivemos todos os supervisores lá em Campos do Jordão. E nessas conversas, a gente conversou muito sobre o apoio presencial, tá? Que é uma semente que a gente plantou no passado. Então, eu queria... também eu preciso dar espaço aqui para vocês falarem, né? Não posso roubar todo o tempo aqui da live, mas eu queria falar dessa semente especial porque a gente chega para ela agora com uma nova ferramenta do apoio presencial. Então, o apoio presencial é muito importante, não é vigiar, não é fiscalizar, gente. Tá? Por favor, né? Alguns diretores já falam, mas eu vou fiscalizar. Não, você não vai fiscalizar, tá? O nome é apoio presencial, para você estar lá para apoiar, para ajudar e também para valorizar e reconhecer aquilo que o professor faz bem feito. Eu dei aula mais de 10 anos, tá? E era raríssimo. Eu ficava frustrado quando eu dava boas aulas e ninguém via. Não tinha lá um diretor para falar parabéns, Renato, um coordenador para falar parabéns, poxa, que aula legal. Eu me preparava o fim de semana inteiro para dar aula, chegava, dava uma bola, ninguém entrava para dar parabéns. E às vezes eu dava aulas que eu não ia bem, né? Que a turma não funcionava, os alunos não se interessavam, eu não conseguia acertar na aula. E não tinha ninguém da escola para me ajudar. Não tinha ninguém, tenta isso, tenta aquilo, o seu erro achei que foi por causa disso, né? Você precisa melhorar nesse ponto. Então, eu não tinha apoio, tá? Então, por isso, o apoio é tão importante. E a ferramenta do apoio, que a gente está lançando agora, é uma ferramenta, vou até tirar aqui meu celular do bolso, é uma ferramenta que pode ser usada no celular para o apoio presencial, tá bom? Ou no celular, ou no computador. Estará disponível para vocês na semana que vem? Ou nessa semana? Vai ser anunciado. Hoje. Vai falar um pouquinho sobre isso. A Poli vai falar? Vai falar um pouquinho. Tá bom. Então a Poli vai chegar aqui, vai mostrar essa ferramenta. Navegar. A Poliana está chegando aqui, que ela está aqui do meu lado, ela vai aparecer na imagem, mas esse é um assunto tão importante que eu queria me aprofundar um pouquinho com vocês, tá? Quando a gente falou, gente, o apoio é tão importante, vamos também deixar ele mais fácil. Tá? E aí a gente começou a analisar, eu fui para várias diretorias de ensino que tinham fichas de apoio presencial. Então, quando o diretor entra, ele vai lá, preenche à mão, o que estava bom, o que estava ruim, como que estava. Eu falei, nossa, isso tudo à mão, imagina que trabalho, aí guarda. Vamos fazer algo aqui para o celular, para o computador, para ser online automático, tá? E a gente pensou também não numa ficha de 10 páginas, que demora para escrever com um monte de coisa. A gente está fazendo basicamente 5 perguntas só. Tá? 5 perguntas sobre a aula. Então, uma ficha muito objetiva que a Poliana vai mostrar para vocês, né? Para que vocês consigam apoiar de uma maneira... Vocês vão apoiar, mas assim, é uma ferramenta para facilitar o apoio presencial. E trazer objetividade, né? Trazer objetividade, né? Então, olha, na parte de metodologias ativas, como foi? Na parte de conteúdo, como foi? Na parte de administração do tempo, como foi? E na parte do clima de aula, né?
da atenção dos alunos, como foi. Então, são 5 perguntas muito objetivas, né? Vocês vão ver a ficha, mas assim, a gente tentou simplificar ao máximo a vida de vocês, tá bom? Para o apoio presencial. Então, é algo bem importante, que é uma semente plantada no passado, que, vamos dizer assim, a gente vai adubar ela bastante agora no começo do ano, tá? Por quê? Porque todas as sementes são para melhorar a qualidade da aula e a ficha do apoio presencial é uma que vai muito ao encontro, né, de um professor que ou precisa da sua ajuda ou que precisa do seu reconhecimento do bom trabalho que ele está fazendo, tá bom? Estou terminando, acho que eu já usei uma boa parte do tempo, né, senão recebo bronca aqui, que tem muita coisa para falar para vocês, mas eu queria também falar só mais uma novidade, que é uma semente nova. Eu falei assim, não é que eu falei 0 sementes novas, eu falei menos, tá? Falei menos. Qual que é essa semente nova que a gente vai colocar, tá? São as Olimpíadas. Tá? Isso a gente não teve ano passado e a gente vai trazer para a rede esse ano Olimpíadas de Matemática no primeiro semestre e Olimpíadas de Língua Portuguesa no segundo semestre. E vai ser algo, gente, mágico, maravilhoso, para a gente se emocionar, para a gente chorar, para a gente abraçar os nossos alunos e comemorar com eles. Tá? Então, a primeira fase das Olimpíadas vai ser na prova paulista agora de abril. Os alunos que forem bem vão para a segunda fase. Tá? A segunda fase, a gente vai contar com a participação de mais de 1 milhão de estudantes. Vai ser também online no mês de maio. E a gente vai premiar centenas de milhares de estudantes com medalhas. Então a gente está prevendo aqui mais de 1.000 cerimônias de premiação para os nossos alunos, para as nossas alunas, com medalhas de bronze, prata e ouro de matemática para os nossos alunos no mês de junho. Então, o junho vai ser assim um mês mágico mesmo, sabe? Vai ser um mês de superação, vai ser um mês de valorização do aluno, entender que ele pode ganhar uma medalha numa Olimpíada de Matemática. Tá? Então isso é bárbaro. Então depois a gente vai fazer uma live para explicar nos detalhes, mas a gente está muito empolgado, tá? Então ela começa na prova paulista e termina em maio com a premiação no mês de junho. Então se preparem seus corações, preparem as lágrimas para a gente poder comemorar. E no segundo semestre, um desenho semelhante para a língua portuguesa, também com Olimpíadas de Língua Portuguesa na área de redação, também com as fases, também com medalhas, com eventos no mês de novembro. Então isso vai ser assim maravilhoso, tá bom? E em agosto, vou aproveitar também e contar outra novidade, em agosto desse ano teremos evento para todos os diretores de escola, os nossos diretores escolares, tá? Então, do mesmo jeito que a gente teve evento com os supervisores, aproximadamente 1.600, em agosto a gente está planejando um evento para diretoras e diretores do estado de São Paulo, não todos juntos, porque não cabe, né? A gente não vai conseguir dar atenção, a gente vai dividir provavelmente em 5, 6 grupos, tá? Mas vai ser uma delícia, eu vou poder estar com todos vocês, para aprender com vocês, para a gente ver o nosso trabalho caminhando. Acho que era isso. Esqueci alguma coisa, Bianca? Perfeito. Só queria reforçar, com a presença aqui do secretário, a importância desse momento quinzenal que a gente está tendo agora, das equipes pedagógicas da secretaria junto com vocês. Então, estamos aqui unidos, né? COPED, CEPRO e EFAP, preparando aí pautas importantes para vocês. Vocês viram que hoje tem apoio presencial, tem recomposição de aprendizagem, tem, enfim, uma série de temas importantes para a gente tratar. Então, super importante vocês manterem o engajamento nesses encontros, que é uma das formas, como o secretário disse, de a gente regar aí as sementes, as plantinhas que estão germinando aí a partir das sementes do ano passado, nos mantendo atualizados e alinhados. Então, não deixem de participar dessa live quinzenal. É toda segunda-feira, 3 da tarde. Segunda-feira, 3 da tarde. Às vezes 1 hora de duração, às vezes 1h30 de duração, a depender da quantidade de pautas. Quinzenal, gente. Quinzenal. Alternando com a live da subsecretaria, que rola toda terça-feira. Né? Aliás, quinzenalmente, terça-feira. Tá bom, então queria desejar a todas e todos um ótimo ano, um acolhimento bacana,
um acolhimento caloroso para todos os nossos profissionais da educação, para todos os nossos alunos, nossas famílias, que a gente tenha um 2024 de muita paz, de muito carinho, de muita aprendizagem, de aulas muito boas, com muita efetividade, aulas excelentes, com muita satisfação para os nossos profissionais. Tá bom? Ótima tarde, ótima live, com muito apoio presencial, com muita qualidade na nossa orientação de estudos, né? Você vai mostrar o exemplo da Raíssa? Vamos mostrar. Vamos mostrar, tá bom. Raíssa Leal vai passar hoje aqui na aula de OE, né? A Bianca vai mostrar daqui a pouquinho. Gente, um abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau. Obrigado, secretário, pela presença. Tchau. Bom, voltamos então, né? Depois aqui da presença do secretário. Né? Uma visita no meio da live, né? Mas ótimo aí, né? Deixou alguns recados aí a respeito aí dos projetos, né? Da secretaria. E vamos avançar aqui, né? Estávamos falando da recomposição, né? Inicialmente, e aí já tínhamos visto aqui todo o time. Acho que a gente pode começar então pode ser aqui com a Andréia, falando um pouquinho aí para nós sobre a recomposição, como é que vai acontecer nos anos iniciais, né? Pode ser sim. Vamos começar com a etapa de anos iniciais. A recomposição da aprendizagem na etapa de anos iniciais, ela difere um pouquinho das demais etapas, então é importante que a gente se atente à organização da rotina das turmas de anos iniciais. A cobertura do material digital de anos iniciais em língua portuguesa e matemática, ela vai influenciar direto na cobertura da recomposição de aprendizagens, pensando também nas atividades permanentes, principalmente matemática, que entra a plataforma. Eu vou começar falando um pouquinho de língua portuguesa. A língua portuguesa, na matriz curricular, nós temos 10 aulas semanais na nossa matriz. Dessas aulas, nós temos 5 aulas com cobertura do material digital. 3 aulas para que os professores trabalhem com atividades permanentes em língua portuguesa. Quais seriam essas atividades permanentes? Atividades com foco em leitura e com foco em produção de escrita. E nós temos, para totalizar as 10 aulas, 2 aulas de recomposição de aprendizagens. A recomposição de aprendizagens em língua portuguesa dos anos iniciais, ela toma por base os agrupamentos produtivos, agrupamentos e atividades que sejam voltadas para grupos por nivelamento de proficiência desses nossos estudantes. É importante que a escola organize esse momento em língua portuguesa. Ela pode ser organizada tanto por turma, na mesma turma, então organização dos estudantes nesse nível de proficiência da turma-sala, ou ela pode ser organizada de uma forma de reestruturar a escola. A escola de anos iniciais é uma escola muito viva, os professores, eles compartilham muito entre eles, é importante uma união nesse momento e reestruturando toda as turmas. Você pode ter crianças com o mesmo nível de proficiência que esteja no 3º ano, que esteja no 4º ano, então você pode montar turmas com séries diversas, você pode montar turmas na mesma série, você pode montar turmas que funcionem dentro da sala de aula, você pode montar turmas que funcionem em diferentes espaços da escola. O importante é que este momento de recomposição de aprendizagens, de agrupamento pelos níveis de proficiência, seja um momento diferente do momento do dia a dia de sala de aula, sejam atividades com focos mais potencializados nos níveis que aquele estudante tem a desenvolver,
ou também naqueles níveis mais avançados. Então, eu posso ter turmas de recomposição de aprendizagens pensando em reforço e recuperação, e eu posso ter também turmas de aprofundamento, né? Porque eu tenho aqueles alunos que podem ir além, então eu não posso segurar esses alunos no mesmo nível, eu tenho que ter os diversos níveis e trabalhar com todos. Em matemática também, esses agrupamentos são organizados pela matriz curricular. Em matemática, nós temos 8 aulas semanais, 5 aulas com cobertura do material digital. Nós temos uma aula de atividade permanente com a plataforma da Matific, e nós temos 2 aulas de agrupamento e atividades por nível de proficiência. Então, nós podemos organizar essas turmas um dia diferente na escola, que você trabalhe meio período com turmas organizadas em língua portuguesa, no outro meio período com turmas em matemática. O importante é organizar as turmas pelo nível de proficiência, potencializar essas atividades, pensando em ser atividades diferenciadas para que a gente possa contemplar os diferentes níveis e fazer um dia bem agradável para os nossos estudantes, dentro ou fora da sala de aula, utilizando todos os espaços da escola. Então, recomposição de aprendizagens nos anos iniciais, nós indicamos que seja um dia diferente, um dia que a escola para trabalhar com os diversos níveis de proficiência dos nossos estudantes, para que a gente possa nivelá-los cada vez mais, para que as aprendizagens fluam e eles consigam potencializar e chegar aos níveis mais altos de proficiência. É isso. Maravilha. André, a gente não tem material impresso, nem material digital para OE ainda, né, nos anos iniciais, né? Não temos. Então, é importante que os professores verifiquem as atividades que os alunos têm mais dificuldade, refaçam as atividades, adaptem essas atividades, e futuramente nós vamos também ter algumas orientações pontuais para auxiliar os professores na produção dessas atividades. Maravilha, essa era uma das perguntas que os professores queriam saber, se ter uma formação ou orientação diferenciada para isso. Teremos sim. Que legal. Bom, então, anos iniciais, ok, aqui eu vou entender direitinho, né? Agora, ainda em OE, a gente vai para o julho agora, né? Os meninos estão conectados aí, para continuar falando um pouquinho aí da orientação de estudos. Agora vamos falar um pouquinho de como é que vai ocorrer nos anos finais e ensino médio. Então, com o Júlio, né? Conectado para a gente. Ótimo. Oi, gente, boa tarde. Vou tentar adubar um pouquinho dessas sementes, né? Como disse o Renato, da recomposição, ver se a gente consegue chegar aí a alguns entendimentos. Então, acho que o primeiro elemento que talvez cause um pouco de dúvida é justamente a maneira como a gente está chamando a recomposição de aprendizagem, né? Então, acho que se a Andrea especificou claramente para a gente como é que a recomposição ocorre nos anos iniciais, nos anos finais do ensino médio, é claro que várias práticas de recomposição de aprendizagem podem acontecer sem prejuízo, mas a ideia foi também criar um espaço dedicado a isso, que é o que a gente está chamando de aula de orientação de estudos, que ocorrerá tanto nos anos finais quanto no ensino médio. A ideia das aulas de orientação de estudos é justamente tentar apoiar os nossos estudantes onde a gente sabe que eles têm a maior dificuldade de aprendizagem, né? Justamente em língua portuguesa e matemática. A gente sabe que os níveis de proficiência não estão nem próximos do ideal, tá? Então, dessa forma, foi introduzida uma aula de orientação de estudos, né, tanto para os anos finais do ensino fundamental, quanto também para o ensino médio, com a intenção de poder aprofundar em alguns temas foco que foram selecionados, tanto para matemática quanto para a língua portuguesa. Tá? A ideia aqui da orientação de estudos é que o aluno possa, de maneira bastante autônoma, navegar por esses objetos, né? Claro que os objetos serão indicados, objetos foco, os temas a serem abordados, trabalhados, enfim, serão indicados claramente para o docente, mas a ideia é que o estudante possa ter protagonismo nesse processo, não só para estimular o prazer por aprender, né? E é por isso também que a gente traz as plataformas para orientação de estudos, pensar que é um tipo de metodologia que é conectado com a geração, é conectado com os estudantes, eles gostam bastante de usar, mas também para estimular esse protagonismo, esse autoconhecimento no que diz respeito ao nível de proficiência do estudante, né? Então, esse estudante tem autonomia de entrar naquele tema foco, naquele objeto, e entender, poxa,
eu estou indo super bem nesse objeto, eu quero ser mais desafiado, ou eu preciso de mais apoio, ou de repente eu estou tranquilo aqui do jeito que eu estou, enfim. Então a ideia é dar esse protagonismo para o estudante. E eu vou tentar mostrar para vocês aqui, eu já vou colocar minha tela para vocês, tá, pessoal? Para mostrar como é que isso vai acontecer de fato, né? Tanto do ponto de vista do professor quanto do estudante. Claro, com um foco maior aqui do estudante, uma vez que a experiência deles vai ser mais extensiva no que diz respeito a outras plataformas. Acho que só para pontuar, eu vou explicar bastante aqui sobre a orientação de estudos de matemática, tanto para anos finais quanto para ensino médio, tá? E a parte de língua portuguesa, depois a gente passa a bola aqui para o Denis, que vai aprofundar um pouquinho com vocês, tá bom? Então, vou pedir licença, pessoal, para transmitir a minha tela, tá? Estou pedindo aqui o compartilhamento. Só peço que vocês deem um ok para mim, que está tudo bem, que está aparecendo para vocês, para a gente poder iniciar. Tudo bem? Ok. Estamos vendo sua tela, Júlio. Legal, que bom. Então, gente, vamos lá. Do ponto de vista do professor, né? O que o professor precisa se preparar? Como é que ele se prepara para essa aula de orientação de estudos, para essa aula de recomposição, que é como a gente está chamando, né? Então, assim, nós disponibilizamos dentro do repositório, que já é um lugar que está super conhecido por todos e todas, né? Onde a gente encontra os materiais digitais, os vídeos, os roteiros. Nós criamos uma nova aba chamada Acervo Digital. Não sei se todos e todas já perceberam. Onde a gente pode disponibilizar não só as orientações para a aula de orientação de estudos, quanto também tutoriais para o uso das plataformas e, enfim, para outras temáticas também, tá? Então, dentro do Acervo Digital, esse professor precisa vir aqui por classificação. Ele seleciona materiais pedagógicos, seleciona orientações docentes, e em subcategoria vem para orientação de estudos. Pode ver que ele já sinaliza anos finais e ensino médio. Ao fazer isso e pesquisar, vai encontrar todo o material de orientação de estudos do primeiro bimestre, é claro, né, para a matemática e para a língua portuguesa. Tá? Como vocês podem perceber, esse é um material que é um material bimestral. Tudo bem? Então, a ideia é que o professor tenha visibilidade, porque, né, como o tema será abordado o bimestre inteiro, e a ideia é que os alunos possam recompor e aprender bastante desse tema durante o bimestre, a gente possa focar ali em 4 temas no ano, e aí o professor vai ter essa visibilidade com bastante tranquilidade. Ao clicar aqui, vocês vão perceber que é sempre em PDF. A gente baixa o material de orientação de estudos, começando pelos anos finais em matemática, e vocês vão encontrar um material muito semelhante àquilo que é o material digital das aulas regulares, tá? No caso aqui dos anos finais da Matific, o que a gente trouxe para vocês? Os objetos focos de cada ano, tá? Então, eu trago aqui, por exemplo, o 6º ano. Eu tenho os objetos do meu uso regular, tá? Então, eu sendo um aluno regular, eu vou acessar essas temáticas aqui, o professor pode me orientar nesse sentido. Caso eu sinta dificuldade, vá mudar de nível para um nível mais fácil, né? Eu tenho outras temas foco, e caso sinta facilidade, queira aumentar o nível de dificuldade, eu tenho alguns outros. Isso pode parecer um pouco abstrato, mas entrando na plataforma, acho que vai ficar bem claro, bem fácil de enxergar, tá bom? Então, esse material aqui é para o professor de orientação de estudos, durante o seu momento de aula, poder entender aquilo que se espera do aluno durante o bimestre, tá? No caso, vou focar aqui no 6º ano, que acho que vai facilitar o nosso processo. Então, poxa, a professora entrou na aula de orientação de estudos, orientou os estudantes, abriu ali com eles, vamos entrar na Matific para ver a experiência do estudante. Tá? Quando o estudante entra na Matific, ele vai encontrar essa telinha aqui. Vamos lembrar sempre que é para entrar via CMSP, eles já entram logados nas contas deles, tudo bonitinho. E a ideia da orientação de estudos é que eles possam utilizar a zona de treinamento, tá bom? Clicando aqui na zona de treinamento, eu já vou acessar ela com os temas que, teoricamente, são do nível da minha série. Podem reparar que aqui na parte superior direita, eu encontro duas flechinhas, né, em que está escrito no nível. No nível significa um nível intermediário, né, um nível básico ali para quem está naquela série, tá? Como eu mostrei para vocês o material, todo 6º ano tem o tema multiplicação, por exemplo. Eu, como professor, oriento, vamos entrar ali, vamos olhar, enfim. Ele encontra aqui multiplicação, dentre vários outros temas, tá? Aqui tem uma série de temas que são do 6º ano, que podem ser abordados em outras perspectivas, mas como a gente está focando em alguns temas por bimestre, a ideia é poder direcionar exatamente aquilo que se espera durante os bimestres. O estudante encontrando aqui multiplicação, ele clica em praticar, e ele vai encontrar alguns joguinhos aí que são coerentes com o ano dele, com a série dele, com aquilo que se espera de nível de proficiência nessa série. Clicando no jogo, eu não vou só acessar, porque, enfim, vai se criar
uma série de situações, a gente está com o tempinho um pouquinho apertado. Mas ele pode jogar aqui qualquer um dos jogos e vai aparecer para ele quantas estrelas ele fez ao final, tá? Esse é um indicativo importante. Se o aluno entra na zona de treinamento, quer acessar um jogo, e ele já tem algumas estrelas, seja 1, 2, 3, 4 ou 5, em cima de alguns jogos, significa que esse jogo já foi realizado, tá? Então, a ideia é não realizar de novo. Claro que pode realizar de novo, caso tenha errado, caso tenha ido mal, não tem problema, mas só para sinalizar isso claramente, vocês saberem do que se trata. Tudo bem? Bom, se eu como estudante achei então que estou um pouco desafiado, quero aumentar o desafio, aqui na parte superior direita, onde eu encontro no nível, eu clico na flechinha para a direita e vou ficar mais difícil. Encontro aqui multiplicação novamente, coloco em praticar e posso jogar aqui meu joguinho. O mesmo se dá caso eu esteja com mais dificuldade. Então volto aqui para o nível e a ideia seria baixar mais um nível, né? Pode ver que aparece aqui mais fácil, onde eu estava. Tenho aqui multiplicação novamente, e já tenho outro compêndio de atividades, sempre conectado com aquilo que deveria já ser pré-requisito para essa série. Tá? Então a ideia é um pouco essa. E é claro, separamos mais do que um assunto, porque eles se conversam, né, como tema, como objeto, foco do bimestre, e a ideia é que o professor possa ter essa visualização. Poxa, estou com um estudante que já acabou multiplicação aqui no 6º ano, o que eu faço? Trabalhar com divisão, resolução de problemas, trabalhar com ordem das operações, trabalhar com decimais. Então, tem outras possibilidades. A ideia é que seja um bimestre realmente de trabalho bastante direcionado e de reforço, efetivamente. Tudo bem? Essa é a nossa orientação de estudos dos anos finais em matemática, tá? Vou falar um pouquinho agora do ensino médio, pessoal. No ensino médio, a gente vai utilizar o apoio da Khan Academy para aula de orientação de estudos, tá bem? Para o professor, o processo é muito semelhante. Organizar, claro, a sua série, ele entra aqui no repositório novamente, né, encontra os materiais de orientação dentro do acervo digital, como eu sinalizei para vocês anteriormente, seleciona o material aqui no ensino médio de matemática e é exatamente a mesma coisa, né? Eu abro aqui e eu tenho de novo um material que é bimestral para todo o ensino médio, tá? Então aqui você vai encontrar o tema foco da primeira, da segunda, da terceira série, com orientações de como acessar, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Tá bom? Então, essa é a vida do professor. Encontra esse material, organiza a sala, orienta conforme está trazido aqui no material digital. Não material digital, mas deu para entender o que eu quis dizer com isso. Do ponto de vista de estudante, acessando via CMSP, a Khan Academy tem a particularidade de que é necessário fazer login via Google. Então, já vou aproveitar e fazer esse reforço também para as aulas regulares, sempre que formos usar a Khan Academy, né, do ponto de vista da matemática, seja orientação de estudo, seja na aula regular, precisa-se fazer o login com a conta Google institucional, docentes e estudantes. Tá? Eu, como estudante, vou entrar aqui na minha conta, só para vocês verem como é que fica esse procedimento, tá bem? Acessando a Khan Academy, eu vou encontrar minha tela inicial. E aí, o que acontece? Só fazendo login aqui, gente. Os alunos, meu perfil é um pouco híbrido, tá? Então, eu vou mostrar só o que o aluno acessa. O aluno encontra mais ou menos essa tela, quando ele acessa a Khan Academy via Google, vai indicar para ele o que ele está fazendo, qual é o progresso dele, enfim. E aí, como que ele encontra a orientação dos cursos, né? Se ele acessar aqui os cursos dele, né, e descer um tanto, ele vai encontrar São Paulo, que é o nosso curso de São Paulo, que a gente usa tanto, né, já desde o ano passado. Podem reparar que, além do regular, aparece agora também o curso de OE, né, que é o que é esperado ser realizado na orientação de estudos. Sou um aluno da primeira série, entrei na orientação de estudos, cliquei no meu curso de OE de São Paulo, aparece para mim aqui, então, 2 unidades referentes ao primeiro bimestre. Algo importante. São 2 unidades porque não caberia as 8 aulas, né, pensando em um bimestre, 8 semanas, enfim, as 8 aulas de uma unidade só. Então, nós quebramos de 1 a 4, de 5 a 8, mas só uma questão pro forma, tá? Não tem grande diferença aí entre uma coisa e outra. E a ideia é que, aula 1, né, eu tenho o tema da minha aula, como identificar números irracionais, né? E aí vou ter 3 níveis novamente. O nível intermediário, o nível iniciante e o nível avançado, tá? E aí, de novo, gente, a ideia é que o estudante possa navegar conforme ele se identifique, conforme a proficiência que ele mesmo identifique com o apoio do docente, tá? Então, a princípio, sempre no intermediário, clico aqui na aula 1 intermediária, vai aparecer aqui os meus recursos, então aparecem os vídeos de apoio, eu vou seguir para os exercícios, aparecem os exercícios aqui, né? No caso, são 4 perguntas, o bloquinho, né? E aí, na realização, ele vai realizar aqui cada um dos 4 problemas, tá bom? E depois ainda aparece, enfim, mais 4, enfim, a ideia é que essa seja uma aula deles poderem praticar bastante, poderem exercitar bastante.
Enfim, e são dúvidas que sempre surgem, né? Mas, poxa, dessas 4 perguntas, o que acontece? Enfim, qualquer pergunta que o aluno realizar, qualquer questão que ele concluir, a gente consegue ter um registro, consegue ter uma identificação posterior, tá bom? Então, assim, pessoal, a ideia é mais ou menos essa, é um movimento de bastante autonomia mesmo para os estudantes. A ideia é poder dar visibilidade para eles e dar a possibilidade de acessar as plataformas e realizar algo que está direcionado àquilo que a nossa equipe curricular identificou como grandes temas para cada uma das séries, para cada um desses componentes curriculares, e a experiência dentro de matemática ela se divide dessa forma. Dentro da Matific, nas zonas de treinamento para anos finais, dentro da Khan Academy, dentro do curso OI São Paulo para o ensino médio. Tá bom? Eu acho que era mais ou menos isso. Vou parar de compartilhar por aqui e vou convidar o Denis com a gente. Boa tarde, pessoal. Eu vou mostrar para vocês agora como fazer o registro de aula na sede e como ocorre o disparo automático dessas tarefas para o estudante, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Compartilhei aqui. Primeiro na sede, né? O professor vai acessar a sede, vai aqui em diário de classe, registro de aulas, registro de aulas. Aqui vai trazer, né, o ano e a disciplina língua portuguesa. Tá? A gente vai clicar aqui, vamos ver aqui do 6º ano A. A gente vai escolher a data da realização da aula, colocar aqui no caso dia 19, hoje. O horário, a gente coloca aqui o horário. E a aula. É obrigatório a gente descrever aqui um breve resumo da aula que foi dada. Tá? Vou colocar aqui como teste. E salvar. Aí traz aqui para a gente registro salvo com sucesso. Para componentes que fazem parte da tarefa SP, a atividade da aula será liberada para a turma no CMSP, tá? Então, vai ser feito um disparo dessa tarefa, tá? Ele vai entrar uma fila de processamento, depois o aluno vai receber lá no centro de mídias. Eu vou acessar aqui o centro de mídias agora. Acessando como aluno, tá? O aluno vai acessar o centro de mídias, pode ser pelo aplicativo, pela web. Vai entrar na turma dele, tá? Aqui a gente está usando um usuário teste, né? Então, vamos supor aqui que a gente está entrando na 3ª série, tá? Vai entrar tarefa SP. E vai clicar aqui na disciplina Língua Portuguesa. As tarefas aqui a fazer vão ser trazidas, vão ser mostradas, tá? Eu vou clicar nessa. O aluno vai realizar a atividade. Eu vou clicar em outra tarefa aqui. Essa daqui foi a do 6º ano, né, que eu acabei de fazer o registro ali. E vão ter aqui as alternativas, né, de cada questão para ele responder. Ele vai responder aqui, vai escolher uma alternativa e vai clicar em finalizar. A atividade foi entregue, já é mostrado para o aluno na hora, né, o que ele acertou e o que ele errou. Ele acertou aqui, no caso,
alternativa A, tá? E ele colocou a alternativa A, mas era a alternativa C. Tá? O professor depois vai receber essa atividade, ele vai conseguir visualizar. Agora, aqui no repositório, a gente vai fazer o login, que é o mesmo login da sede. Para a gente ver aqui no acervo digital o tutorial, esse passo a passo. Tá? A gente vai colocar aqui em tutoriais, plataformas, tarefa SP. Aqui é o tutorial em PDF, né, que você baixa o tutorial em PDF. E aqui é o vídeo, né, um vídeo tutorial falando sobre o registro de aulas e tarefas. A gente também pode encontrar esses materiais aqui em materiais de orientação, clicando aqui. E vai levar a gente para o centro de mídias. Site do centro de mídias, aqui material de orientação. A gente tem alguns outros tutoriais, né? Então aqui, ó, vídeo tutorial, registro de aulas e tarefas. E o em PDF, registro de aulas e tarefas. É dessa forma que é feito, né? E o disparo da tarefa enviado para o estudante. Eu volto a palavra aí para o estúdio. Denis, obrigado aí por mostrar aí para a gente como é que ficou o novo registro de aula, né? Legal aí algumas mudanças, né? Agora, principalmente o disparo automático aí da tarefa, algo muito bom aí para a gente, hein? Muito bom. Agora, só retomando aqui a orientação de estudos, né? Nós tínhamos visto inicialmente aí com a Andrea, né? Como que vai ocorrer nos anos iniciais. Aí vimos com o Júlio, né? Como é que ocorre nos anos finais e no ensino médio, né? Aí lembrando que agora a gente consta na matriz, né? Aulas destinadas para orientação de estudo, né? Então a gente pensar que nos anos finais tem já previsto para ocorrer, no ensino médio nas PEIs, né, já está previsto aí também na matriz para ocorrer, né, e o aluno também na escola regular ele vai poder fazer isso no momento pós-aula, né. Então o Júlio orientou ali um pouco sobre a Matfic, falou um pouco sobre a CAN, né, mas acredito que o Denis consegue falar um pouquinho para a gente também sobre língua portuguesa, né. Acho que a gente está devendo essa orientação aqui sobre língua portuguesa. Consegue falar um pouquinho para a gente? Júlio não, né? O Denis, aí sobre língua portuguesa, como é que vai ocorrer a orientação de estudo no ensino médio? Eu vou preparar aqui, depois a gente pode voltar, tá? Eu vou preparar aqui essa parte porque não apareceu para mim. Tá ok, então, tá? Então a gente retoma aqui, a gente vai seguindo com a live e o Denis volta aí para nos ajudar aí um pouquinho mais sobre como é que vai ocorrer em língua portuguesa. Bom, vamos avançar aqui então com a nossa agenda aqui na live, né? Então já falou um pouquinho sobre a recomposição, falamos sobre o registro de aula, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a nova resolução dos PECs, né? Então foi publicada aí a resolução 12, orientando aí uma nova orientação a respeito dos PECs, reorganizando o módulo dos PECs, e nós vamos convidar aqui o Mauro para falar um pouquinho para a gente aqui dessa nova resolução, os impactos aí na DE, você falar um pouquinho aí como é que você se sentiu, né? Já temos aqui também algumas percepções de como é que os PECs receberam aí essa nova orientação, mas aí com certeza agora teremos mais detalhes aqui com o Mauro, vai falar um pouquinho sobre os desdobramentos aí da resolução. Vamos lá. Chegou isso aí. Seja bem-vindo, Mauro, na live. Bem-vindo, tudo bem? Ansioso aqui para você falar um pouquinho para a gente aí sobre a nova resolução dos PECs. Legal, vamos lá, pessoal. Eu vou falar muito brevemente, então não vou conseguir entrar em todos os detalhes da resolução, mas eu queria dar um pouquinho de contexto em relação às mudanças que foram propostas e ajudar vocês a entenderem um pouco mais qual que é a estrutura que está por trás disso tudo, né? Então, em relação às mudanças, as principais mudanças que vêm ocorrendo ao longo do ano passado e que nos motivaram a fazer essa reestruturação, eu acho que o que a gente pode ressaltar aqui? As novas demandas que vieram em relação às plataformas, né? Então a gente começou a demandar o módulo
com várias frentes, seja para plataforma de programação, plataforma de matemática, redação e assim por tarefas e assim por diante, e novas plataformas que vão chegar agora no início do ano. Então, isso vem demandando cada vez mais do módulo, e a gente entendeu que a gente deveria falar sobre isso e ajudar a organizar isso. Um outro ponto fundamental que eu venho reforçando a cada encontro aí com os dirigentes, né, e sempre que eu tenho a chance com os PECs também, é que a gente está num processo de mudança, né, de transição, onde a gente tinha uma força, né, de formação muito grande dentro do módulo, e essa formação hoje está migrando cada vez mais, esse papel formativo migrando cada vez mais para o Multiplica e para as ATPCs, né? Então, o papel do módulo hoje, né, dos PECs, está cada vez mais em termos de acompanhamento e apoio das escolas, muito mais do que uma formação específica em algum componente. Então, esse é um processo de transição que a gente está passando. E um outro ponto fundamental é a gente cada vez mais está olhando para a questão pedagógica, né? Tá com maior proximidade também da coordenação, que é uma relação muito valiosa essa dos PECs com a coordenação. Então, também fortalecendo e dando mais visibilidade dessa relação. Tá? E buscando, logo na sequência, processos, rotinas mais padronizadas e assim por diante, né? Para a gente conseguir maior eficiência na rotina. Um dos grandes problemas que a gente tentou atacar é a falta de prioridade e falta de foco dos PECs, né? Eles estão recebendo muitas demandas e a gente entendeu que era necessário a gente ajudar vocês a focalizar os papéis e para que cada um saiba exatamente o que se espera em cada frente de atuação, tá bom? Então, passando bem rapidamente aqui, ó. Alguém pode passar o slide, por favor? Tá aqui, comigo aqui? Então vamos lá. Já passou. Opa, desculpa. Então, só resgatando, essa resolução, ela é fruto de muita discussão e muito feedback recebido, principalmente no evento de São José dos Campos, junto com os dirigentes. Então, a gente tentou aqui retratar na resolução muitos dos pedidos e das demandas que vieram dos dirigentes. Então, a primeira novidade é que a gente vai ter um PEC, então, dedicado ao Multiplica. Então, a gente está formalizando esse papel dentro do módulo, e aqui a ideia é que ele tenha dedicação exclusiva, né? Então, a gente acrescentou ao módulo 2 PECs por DE, e nesse caso, em específico, o PEC só pode assumir esse papel após a aprovação da EFAP. Ok? Então, esse é o primeiro primeira frente de atuação. A outra frente são os PECs plataforma. Observem que, nesse caso, a dedicação é prioritária, né? Então, assim, o que a gente quer é que o PEC que está dedicado à plataforma, ele tenha clareza de que essa é uma prioridade. E é uma prioridade não só para ele, mas é uma prioridade da própria DE. Porque os indicadores que vão definir, né, a pontuação da DE estão muito ligados a essas plataformas. Então, aqui a gente tem a matemática, tem a alfabetização chegando, redação e leitura, o Leia está chegando também, língua inglesa chegando junto com o intercâmbio, programação já está, robótica chegando e aceleração para o vestibular que já está, né? Então, aqui, pessoal, o que a gente fez? Basicamente, a gente indica um número mínimo de alocação, tá? Então, que vocês precisam é respeitar o mínimo de alocação. Observem que, se vocês somarem o número de PECs do módulo, ele vai ser superior ao mínimo recomendado. Essa diferença entre o mínimo e o total do módulo fica a critério de vocês a decisão de como melhor alocar em função das características de cada DE. Esse foi um dos pedidos dos dirigentes, né? Poder ter algum grau de liberdade na montagem do módulo, ok? Um outro ponto que a gente aqui também formaliza de alguma forma é o PEC de acompanhamento pedagógico. Na verdade, é um papel que eles já exercem, a gente só
tentou dar clareza de que essa é mais uma frente de atuação. Aqui a gente está buscando que haja, assim, uma rotina de visitas mínima. A gente colocou aqui uma vez a cada 3 semanas em cada uma das escolas que esse PEC vai cuidar, né, no seu roteiro. E a ideia é que ele possa abraçar no máximo 12 escolas, tá? Então seria um número ideal aqui para dimensionamento do módulo também. E aqui, basicamente, a atuação dele é junto à coordenação pedagógica, fazendo acompanhamento, formação em serviço e, eventualmente, também trabalhando junto aos professores. Ok? Então, aqui o foco dele é a escola. Tem um ponto interessante que eu vi em algumas discussões aqui de WhatsApp: o PEC Plataforma também atua junto à escola, tá, pessoal? Só que com foco exclusivo na plataforma, né? No caso, o PEC de acompanhamento, ele vai olhar para toda a escola junto do coordenador, tá bom? Então, esses são os principais frentes. Deixa eu passar mais um aqui. Opa, voltou. PEC Convivência. Aqui, de novo, né, dedicação prioritária. O que significa isso? A prioridade é o convivência, mas, eventualmente, eles podem assumir outros papéis, né? Aí nós temos o PEC de Educação Especial também, é uma outra frente de atuação, que já existe, a gente só está formalizando novamente. E aqui, pessoal, a gente traz uma novidade que não é novidade. Sistematicamente, a SEDUC demanda de vocês pontos focais, né? Eu preciso de um ponto focal para ajudar na APEI, eu preciso de um ponto focal para ajudar no Grêmio e assim por diante. O que a gente está fazendo? A gente está formalizando que existe essa demanda e a gente vai começar a fazer essa solicitação através de um documento orientador específico, tá? Então, prestem atenção, no próximo boletim que a gente vai soltar aí na sexta-feira, a gente vai já anexar alguns documentos orientadores em relação aos pontos focais. Só para a gente resgatar aqui rapidamente, a gente tem ponto focal de alfabetização, para formação em matemática, formação em português, para os jogos escolares, para PEI, para intercâmbio, inclusão, Olimpíadas de Matemática, EJA, sala de leitura, Grêmio e educação profissional. Esses são alguns pontos focais que a gente vai demandar do módulo, né? Bom, e quem pode ser ponto focal? A priori, todos podem ser ponto focal de qualquer um dos temas, né? Exceto o multiplica, que é dedicação exclusiva, ok? Então, cabe a vocês aí, os dirigentes, junto com o SEX, avaliarem as demandas e trabalharem a distribuição desses esforços, desses projetos dentro do módulo, né? Então, de novo, é uma forma de vocês poderem adequar a demanda que vocês têm em cada uma das DS ao tamanho e à forma que um módulo vai funcionar. Tudo bem? Então, acho que esses são os principais pontos. Antes de fechar minha fala, só queria trazer alguns lembretes aqui que me ocorreram aqui, que vale a pena a gente trazer. Algumas novidades, pontos importantes. Já deu meu tempo? Já? Não? Então, vamos lá. Oi? Quase. Tá. Então, tem uma novidade pequena, mas importante, que é o SEX também, eventualmente, irem para as escolas para acompanhar e apoiar o trabalho dos PECs, né? Então, não faz sentido eles ficarem só na DE, então a gente colocou lá um acompanhamento de visitas às escolas também. Em relação às tarefas, pessoal, isso é super importante, as tarefas passarão a ser acompanhadas pelos supervisores. Então, a gente vai fazer um trabalho junto com os supervisores para que eles assumam, esse indicador vai fazer parte dos 4 ou 5 indicadores da supervisão, tá? Um ponto importante aqui para as DS que tiveram redução no tamanho do módulo. A gente vai fazer uma correção na resolução, né, para eliminar uma lacuna que ficou, porque a resolução fala que ela é válida desde o início do ano. A gente vai fazer uma correção, que a cessação poderá ser feita até final de fevereiro ou primeira semana de março, mas a gente vai fazer essa correção para não ficar uma lacuna, né, de incompatibilidade. Então,
Isso foi uma sugestão, inclusive, de algumas DS para fazer essa correção. A gente vai fazer, devemos soltar aí em breve, tá? Essa correção. Basicamente é isso. Teve uma discussão se faz sentido o PEC fazer também acompanhamento. Prestem atenção, pessoal. Se faz sentido o PEC plataforma também fazer acompanhamento. Poder pode, né? Só fiquem atentos em relação às prioridades, né? Se você começar a onerar muito o PEC, que é responsável por plataformas, pode ser que ele comece a perder o foco, perder a prioridade, né, em relação a um indicador importante da DE. Então, eu não recomendaria esse movimento num primeiro momento, mas é possível de ser feito também, tá bom? Então, acho que era isso, pessoal. Grandes pontos são esses. A gente tentou fazer a resolução o mais clara possível e no próximo evento de dirigentes a gente vai fazer uma oficina para ajudar a pensar essa composição do módulo, como organizar o módulo da melhor forma. Então, se vocês tiverem dúvidas e tal, deem aí para os seus dirigentes para levarem para as oficinas para a gente tentar esclarecer ponto a ponto com mais calma, tá bom? Falei rapidinho aqui, então, obrigado, pessoal. Espero que, com isso, a gente consiga ter um módulo mais focado e mais orientado para os objetivos que a gente vem perseguindo juntos, ok? Então, um abraço a todos. Valeu, Fábio. Obrigado, valeu. Mauro. Tchau. Muito bem, falamos aí um pouquinho a respeito da nova resolução dos PECs. Nós vamos voltar um pouquinho para a orientação, para a recomposição. E aí nós vamos chamar a Bianca aqui para nos ajudar agora um pouquinho a navegar aqui, tá bom? Vou dar licencinha para ela usar aqui o computador. Pessoal, acho que pode tirar a tela só um minutinho, porque esse tema é bastante importante. Eu voltei para a gente amarrar esse tema que a gente tratou aqui de forma separada, porque cada especialista aí compete a uma etapa de ensino, a matemática e ao português, quando a gente fala de anos finais e médio. A gente tem na matriz deste ano recomposição da aprendizagem para todos os alunos de anos finais e médio na grade curricular, e a gente tem para todos os alunos de PEI no ensino médio, sabendo que no ensino regular a gente também está recomendando enfaticamente o uso das tarefas de recomposição pelos alunos. Além disso, a ideia é que a gente também ataque a defasagem de aprendizagem lá nos anos iniciais. Então, por isso que a Andréia trouxe o tema ao falar dos anos iniciais, o Júlio trouxe ao falar de matemática para anos finais e médio, e agora, daqui a pouquinho, eu quero mostrar para vocês, em língua portuguesa, anos finais e médio. Então, a gente tem conteúdos, né, aula a aula, para português e matemática nos anos finais e médio, para serem usados com esse objetivo. 2 pontos importantes. A recomposição é um remédio para a defasagem da aprendizagem. Digamos que a prevenção da defasagem é o que o próprio secretário disse, a gente ter boas aulas que evitem que os alunos cheguem em condições de defasagem da aprendizagem. Mas a gente sabe que a gente tem que atacar um problema já existente, bastante grave. Só para citar um exemplo, mais de 90% dos nossos alunos de ensino médio estão ou no básico ou abaixo do básico em matemática, né? Então, a gente tem um problema aí para atacar, que, como a gente sabe, também foi agravado pela pandemia. Então, pensando nisso, a gente montou um projeto de recomposição. Esse é o primeiro ponto a ser enfatizado. Segundo ponto, a gente sabe que a gente já usa CAM, Matific e tarefa para outros objetivos. Então, vamos separar as coisas. Uma coisa é o uso da plataforma de tarefas CAM e Matific para recomposição. Outra coisa é CAM e Matific na aula e a tarefa SP, que é a tarefa de casa do aluno para todos os componentes, né? Então, é importante ressaltar aí esses 2 pontos. E aí, Andréia já falou de anos iniciais, Júlio falou de matemática, anos finais e médio, e agora eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar um exemplo de uma tarefa de língua portuguesa. O secretário comentou aí no início da Raíssa Leal, né? Então, eu vou procurar aqui justamente essa tarefa para mostrar para vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui a navegação. Como que eu compartilho minha tela? Eles já compartilham lá. Só usar? Isso. Então, tá bom. Vocês me dizem quando tiver... Já tá valendo. Perfeito.
Então, ó, aqui eu estou navegando numa forma de navegação nossa aqui, né? Não é a forma de navegação do aluno, mas só para vocês visualizarem o que a gente está mostrando para vocês. Só um minutinho. Só um minutinho, vou ter que colar aqui, gente. Calma. Estamos ensaiando ao vivo. É isso, quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí. E nós estamos agora com a coordenadora da Copérgia mostrando aqui como é que funcionam as tarefas, hein? Colocando em prática. Então, vou acionar aqui o botãozinho. Procurar. Só um segundo, gente. Eu vou jogar aqui um nome específico que vai me levar para essa tarefa que eu quero mostrar para vocês. Então, é tarefa SP12. Por isso que não estava dando certo, eu estava digitando errado aqui. Então, eu vou procurar aqui exatamente a tarefa que o secretário comentou, que é focada na Raíssa Leal. Então, vou abrir aqui para vocês. Ó, visualizar, estou clicando em visualizar. Vou colocar aqui na visualização de computador, né, para ficar maior, de desktop. E aí eu vou mostrar para vocês o que é essa tarefa. A tarefa é uma mini aula, tarefa de recomposição. Então, ela é composta por atividades, geralmente, de interpretação de texto e gramática, né? E aí, com temas alinhados à realidade do aluno. Então, essa aqui, por exemplo, o tema é a Raíssa Leal, né, a nossa super campeã. E aí, começa um grupinho de questões. Então, aqui, por exemplo, tem o lead de uma notícia, né? Com questões relacionadas a ela. Aí depois vem a hora de praticar, com um textinho de instruções, mais textos para o aluno, né? Para ele seguir aí a execução dos exercícios. Sempre vai ter um videozinho para o aluno assistir. E aí mais questões, né? São 10 questões por tarefa. E aí, no final, sempre tem uma missão final para o aluno resolver. Quando ele clica, né, ele consegue verificar se a resposta dele está certa ou errada, tá? E aí, aqui, ele finaliza a tarefa. Um ponto importante sobre a tarefa de língua portuguesa, vou ir mostrando aqui para vocês de novo enquanto eu falo, é que ela foi feita em 3 níveis de dificuldade. Então, tem desde o nível iniciante até o nível avançado, para que o aluno faça os exercícios de acordo com o nível em que ele está. Então, é uma questão de atacar, não a gente ataca, sim, a defasagem de aprendizagem, mas a gente também oferece para o aluno que não está nessa condição de defasagem atividades focadas no seu nível de complexidade, tá? Então, só queria mesmo amarrar aqui as falas da Andréia, do Júlio e agora a minha, para a gente falar desse tema da recomposição da aprendizagem e como nós estamos atacando esse tema através de uma iniciativa aqui da SEDUC, tá bem? Obrigada, pessoal. Obrigado, Bianca. Obrigada. Muito bem, acho que agora ficou bem claro aí o tema, né? Bom, nós vamos avançar aqui, né? Vou voltar aqui para o computador aqui. Não, nós vamos chamar mais uma aqui para o computador, né? Para falar um pouquinho aí sobre o apoio presencial, depois dessa aula aqui com a Bianca, né? É legal ver na prática, assim, né? Quem sabe, vai ao vivo, né? Agora a gente vai chamar Poli, né? A Poli, né? Poli também vai mostrar aqui pra gente, né, as mudanças que o secretário comentou inicialmente a respeito do apoio presencial, né? E aí ela vai comentar um pouquinho pra gente, vai mostrar também aqui ao vivo, né? Vamos mostrar ao vivo. Como é que é a navegação, a nova experiência de navegação aí, para fazer esses registros aí. Então, é com você aí, Poli. É isso mesmo, gente. Como o secretário já comentou, né, mais cedo, o instrumento de apoio presencial é algo muito importante, né, para esse ano. A gente quer aprofundar e a gente quer ter dados sobre isso. Eu vou pedir para passar pelo próximo slide antes de eu mostrar a navegação, por gentileza. O que é, gente, esse formulário? Já existia, né, a portaria no ano passado, que foi lançada falando sobre o instrumento de apoio presencial em sala de aula. O que nós fizemos foi nada mais do que digitalizar esse instrumento de apoio presencial
para ficar mais fácil para todos os trios gestor, né, para os gestores fazerem essa observação. Então, ele tem os mesmos objetivos pedagógicos, os mesmos campos de observação que já tinha no antigo instrumento que foi lançado no ano passado, porém, ele é mais direto, mais rápido e prático de ser preenchido. Ele pode ser feito, como o secretário falou, né, pelo celular, tablet, computador. O importante dali é que tem um histórico de fácil consulta, então depois, mesmo que eu seja um gestor que não tenha feito aquele apoio, eu posso consultar esse histórico de apoios anteriores e a gente tem o mesmo login na sede. Como que vocês vão fazer? Tá aqui para vocês, né, nesse slide, o link do apoio presencial. Ele já está funcionando, então vou pedir que depois vocês experimentem aí, quem for gestor. É só entrar e aí acessar com o mesmo login que vocês acessam a sede. Passa, por favor, para o próximo slide. Obrigada. Ele está disponível a partir de hoje. E quem vai ter acesso, gente, a esse instrumento como perfil de gestor? O diretor escolar, diretor de escola, o vice-diretor ali, o COI, o coordenador de gestão pedagógica, esses são o trio gestor que vão ter acesso a esse instrumento e que vão poder se dividir para conseguir fazer aí esse apoio presencial em sala de aula para os professores. Que muda, gente? Antes, né, o vice-diretor não tinha acesso, agora ele vai ter. E com isso eu também mudo um pouquinho a meta. A gente está agora com um desafio aí com esse instrumento que é mais prático, rápido e de se fazer uma meta de 5 apoios por semana. Então, o ideal é que o trio gestor consiga se organizar e se dividir para que, enquanto unidade escolar, consiga prestar 5 apoios presenciais por semana. O acompanhamento, gente, desse vai ter ali, vou mostrar aonde que o gestor vê, aonde acompanha, mas isso também vai gerar um painel dentro do Super BI. Esse painel ainda está em desenvolvimento, ele vai estar disponível para vocês a partir de semana que vem, mas a ideia é que tanto os gestores quanto a própria DE, né, o supervisor, o dirigente, consiga acompanhar também as metas. E aí tem um ponto importante, o secretário trouxe mais cedo que quer trazer, né, o supervisor mais próximo da escola, que ele vai ter ali alguns indicadores sobre responsabilidade dele e o apoio presencial vai ser um desses indicadores. Então, vai ser responsabilidade do supervisor acompanhar junto com o seu setor de escolas, como que está indo o andamento, o acompanhamento da execução aí, da realização do ciclo de apoio presencial em sala de aula. E qual é a coordenadora, né, a pasta, a coordenação que vai estar responsável por esses indicadores é a subsecretaria. Então, a gente aqui, enquanto COPED, está ajudando a implementar, mas depois a subsecretaria vai fazer a gestão disso junto aos supervisores. Bom, gente, vou fazer aqui a navegação com vocês e aí depois eu falo dos outros pontos. Tá aparecendo minha tela, gente, para vocês? Agora tá. Então, pronto. Aqui eu tomei a liberdade de entrar aqui com o usuário, a Ana Paula. Estou entrando enquanto diretor. Quando você entra, aparece essa tela. O primeiro passo aqui é vir no apoio presencial em sala. E aqui vai aparecer para vocês um painel com um resumo de como que está o ciclo de apoio na escola. Aqui nessa escola, a gente tem aqui são 58 professores, então a gente tem aqui a listagem com todos os 58, estão dividindo de 10 em 10 por aba. Aqui você tem um resuminho de quais ciclos que estão atrasados, quais que estão em andamento, quais que ainda não começou e quais que já tiveram seu ciclo concluído. Ao clicar nesses botõezinhos aqui, né, nesse resumo dos status, você faz uma filtragem para poder acompanhar quem são os professores que estão com o ciclo atrasado, o ciclo em andamento. Então, vou entrar aqui que está como não iniciado para a gente fazer rapidamente. Aqui eu tenho a lista de todos os docentes que ainda não começaram, quantos apoios, né, eles não têm nenhum, está aqui aguardando o início, o feedback também ainda não foi agendado. E aqui em ações eu tenho responder o formulário de apoio. Clicando em responder, eu seleciono aqui
tem o nome, né, confirmando de qual docente que eu estou fazendo, a data do dia de hoje, isso é um ponto muito importante. Existe uma trava no sistema onde eu consigo preencher o formulário somente do dia. O que é isso? A ideia é que você consiga fazer, né, faça a observação e ali, enquanto tudo está fresquinho, ou até mesmo na própria sala de aula ali pelo celular, você consiga preencher um instrumento de apoio. Depois seleciona aqui qual componente curricular que você está acompanhando. Então, aqui, por exemplo, educação financeira, e qual turma que ele está também acontecendo. Então, aqui, ó, primeira série do turno. Próximo, clico aqui, vai para... Opa, não foi, agora foi. Clico aqui, vai aparecer o formulário. O formulário é, quanto ao aspecto pedagógico, como você acredita que o docente cumpriu os campos de observação abaixo? Avalie de acordo com a legenda. A legenda é, tem oportunidade de melhoria, atingiu as expectativas ou superou as expectativas. Para cada uma, né, dessa legendinha aqui, você vai avaliar em 5 pontos. São aqueles mesmos 5 campos de observação que já tinha no instrumento anterior. O que a gente fez aqui? Transformou os campos de observação em perguntas fechadas, para que vocês consigam preencher de forma objetiva. Então, o primeiro deles é, o professor conseguiu desenvolver o conteúdo de modo que a maior parte dos alunos participaram da aula? Então, aqui a gente está avaliando a participação do aluno em sala de aula. Vou colocar aqui, ó, superou as expectativas. Depois, o professor utilizou metodologias ativas para promover o melhor aprendizado? Talvez não, foi uma aula muito expositiva, então pode melhorar. O professor conseguiu gerenciar bem o tempo para desenvolver a sequência didática, atividades e tirar dúvidas? Então, aqui estamos falando de gestão de tempo. Não deu tempo. Clico aqui. Depois, o conteúdo foi apresentado de maneira bem organizada, objetiva e eficiente? Foi sim. Então, aqui o gestor vai passar por todas essas perguntas. E aqui depois, o clima na sala de aula foi de colaboração, respeito mútuo e favorável ao aprendizado? Pronto, preenchi. Foi os 5 pontos, 5 campos. Depois aparece aqui um campo de observação para o gestor colocar texto livre. Então, vou colocar aqui texto livre só para a gente poder passar adiante. Mas aqui é que ele coloca observações do tipo, e a aula poderia ser mais engajante, poderia utilizar mais metodologias ativas. Então, tá aqui o texto livre. Vou colocar texto livre aqui rapidinho, gente, porque meu tempo está acabando. E aí, aqui, a data prevista para o feedback. Vocês podem selecionar a data que vocês preveem que vão fazer esse feedback com o professor, esse momento de feedback. O ideal é que esse feedback não demore, que ele seja de, no máximo, 1 semana. E aí, gente... Opa, coloquei aqui, deixa eu voltar. Deixa eu copiar daqui para a gente poder fazer rapidamente. Não foi, gente, vou ter que escrever mesmo. Só um minutinho. Pronto. Texto livre para observações. Foi. Clico aqui em salvar. Não foi não, gente. Não repara que eu digitei tudo errado. Mas é isso. O Ctrl+V não vai. Não tá indo com meus... Tá, vou colocar aqui só pra gente ir, tá, gente? Não façam isso na vida real. Lembrando que aqui, então, pus pra salvar. Tem que chegar em 100. Gente. Em 100, vai. Isso. Ainda tem tempo pra preencher mais. Nossa, gente, hoje eu fiz outros testes e tinha ido. Olha, tá indo algum probleminha aqui. Vamos lá, gente, ó. Só pra gente ir rapidinho, porque meu tempo aqui, ó, tá andando. Vai, foi. Foi. Salvou as observações. Bom, clicando aqui em andamento, então, gente, tem todos os ciclos que foram abertos. Vou pegar aqui o da Maria de Fátima para a gente ver. Clicando aqui, eu tenho qual que foi a disciplina que a gente fez, qual foi a turma, como que ela foi avaliada nos critérios, tem aqui a legendinha, né, para lembrar. O que foi escrito em observações, esse aqui foi o que eu escrevi muito bem, as observações.
E aí, no momento que você fizer o feedback, o ideal é que você possa adicionar aqui o que foi combinado com o professor. Lembrando que o feedback é olho no olho, aquele momento, né, que sempre tem que ser uma conversa. E aí vocês podem escrever aqui o que vocês têm, quais foram os combinados que gestor e professor fizeram para as próximas semanas. Então, aqui, gente, a ideia é que vocês escrevam um combinado por linha. Então, aqui eu já escrevi 2 combinados, ó, já tinha escrito anteriormente. Deixa eu escrever outro aqui. Realizar atividades engajantes. Adiciono aqui. Eu posso excluir ou eu incluo novos, concluo o ciclo de apoio. Então, aqui, pela parte do gestor, está concluída, ainda vai estar aqui em andamento, porque falta o professor fazer a parte dele. Quando o gestor coloca aqui em concluir, esse ciclo vai para a visibilidade do professor, que é essa mesma página. Quando ele vem aqui, aparece para ele. Então, você tem um ciclo de apoio em andamento. Está aqui quais foram os próximos passos combinados. Então, está aqui tudo que o gestor combinou ali no momento do feedback. O professor vem aqui, coloca concluir. E aí, pronto, o ciclo vai estar completo. Vai vir aqui para ele, ó, no histórico. E depois ele pode gerar um relatório em PDF para consultar como que foi, que foram os combinados, qual foi a avaliação. E aí, quando a gente vem aqui em atualizar, o ciclo vai estar aqui depois. Não quis atualizar minha tela aqui, agora foi. A gente vai estar aqui depois em concluído o da Maria de Fátima. É isso, gente, o ciclo de apoio. Voltando para a apresentação, né? Lembrando que o feedback é o momento olho no olho e que o professor precisa também concluir esse ciclo de apoio para aparecer. Um outro lembrete que me correu agora é que ali em atrasados vai estar sempre atrasado após a data em que o gestor indicou que ele faria o feedback. Então, se eu fiz o feedback, por exemplo, falei que ia fazer hoje e eu não fiz hoje, ele vai entrar ali no campo de atrasados. E se o professor não conclui, passando a data também fica ali em atrasados. É uma fácil percepção ali para vocês saberem o que está faltando. É isso, gente. A navegação ela é muito simples. No boletim dessa semana da SUB, a gente vai mandar para vocês o mesmo link, vai mandar também um tutorial explicando como fazer a navegação. Esse tutorial também vai estar disponível no acervo digital aqui do CMCP. E é isso, gente. Muito obrigada, tá bom? Obrigado, Polly. Polly, como disponibilizou hoje, né, no perfil do diretor, né, mas já tem alguns dirigentes mencionando que não está disponível no perfil do dirigente a visualização dele, né, dessa atualização. Ainda não, gente. Vai estar disponível somente no perfil do trio gestor mesmo. O dirigente ele vai ter um painel do Super BI que ele vai acompanhar. A gente vai passar esse painel com vocês no encontro de dirigentes de semana que vem. Então não se preocupem, a gente vai mostrar tudo. Um ponto importante, a gente vai atualizar a portaria também, porque a portaria falava sobre do menu, tá em outro lugar, então a gente vai atualizar a portaria para estar o link atualizado, para estar o trio gestor e também as novas metas de acompanhamento semanal, tá bom? Beleza, Polly. Gente, muito obrigado. Muito bem. Bom, a gente podemos avançar agora para a próxima pauta aí, né? Nós vamos convidar agora para a próxima pauta para falar um pouquinho sobre o Multiplica, né? E a rede Nefap. Isso. Nossa querida Dani querida. Dani querida, nossa querida coordenadora da EFAP. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto super estrela quando venho para cá. Eu sei que está bombando aí o chat, já vi várias perguntas que dá para a gente responder, mas antes da gente responder, e eu tenho um pouquinho de tempo para falar com vocês, eu vou ser um pouquinho mais objetiva. Então, eu vou pedir para o pessoal passar a produção, soltar os slides. A gente tem 2 temas importantes para falar hoje, tá?
multiplica, quando a gente fala de hashtag professor e hashtag diretores. Depois a gente vai falar sobre a rede NEFAP, que alguns de vocês já estão cientes, a gente está divulgando e a gente vai precisar massificar essa divulgação agora com o retorno das aulas. Então, para ser muito objetiva, vamos falar um pouquinho sobre o programa, né, sobre o cronograma desse programa. O PEC Multiplica, a gente liberou, né, fizeram um processo seletivo, a gente liberou a convocação, e aí teve declínio de alguns assumiram diretoria de escola, enfim. Então, amanhã, a gente lançou uma nova chamada, que o pessoal tem até hoje, às 23h59, para fazer adesão, tem que entrar lá no site, lá na sede, e fazer adesão. E daí, para aquelas vagas remanescentes, amanhã nós vamos colocar uma nova listagem com os aprovados. Lembrando, pessoal, que a vaga para PEC Multiplica, ela segue o edital de seleção, né? Então, como que ele funciona? Tem muita dúvida a respeito disso e a gente tem recebido muitas dúvidas no nosso chatzinho. Não aqui na live, no nosso chat do WhatsApp. A gente tem lá, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, 10º colocados em Química, por exemplo. E a gente está distribuindo as vagas de acordo com as diretorias de ensino, de acordo com a classificação. Também tem uma divisão, se esse PEC trabalha dentro da DE com aquele mesmo componente ou com componente diferenciado. Então, eu sempre vou priorizar as primeiras colocações. Só que, passou da segunda, não atendeu, foi para a terceira, não atendeu, eu vou pulando. Então, segue exatamente a classificação, a orientação que está no edital, tá bom? Então, amanhã a gente solta a última lista. Para a PEC não foi indicação, foi processo seletivo, portanto, quem não participou do processo seletivo para a PEC não tem como ser indicado pelo dirigente, pelo supervisor, pelo SEC, não é possível, tem que fazer parte do processo seletivo pela lisura do processo, ok? Isso para a PEC Multiplica. Para professor multiplicador, vou pedir para que você coloque de novo na tela, produção, por favor. A gente liberou até ontem à noite para a alocação da turma. O que é a alocação da turma? O PEC Multiplica foi lá, se inscreveu, fez o processo seletivo, foi aprovado, foi selecionado, e aí ele teria que fazer essa alocação de turma quinta e sexta. Em virtude do problema de alocação de turma que nós tivemos na sede, nós estendemos o prazo até ontem. Mas nós ficamos sábado e domingo de plantão atendendo diversos professores que enviavam dúvidas dizendo que não tinha como alocar porque o horário da sua aula não estava alocado na sede. Logo, se eu não tenho horário de aula alocado, eu também não consigo alocar a aula do Multiplica. Faz sentido? Claro. Então, o que nós fizemos? E muitos também declinaram. Quando eu me inscrevi para o processo, para o Multiplica, eu ainda estava na escola, agora eu assumi um outro desafio. Eu estou como coordenadora, eu estou como diretora, eu estou como vice-diretora, eu estou como PEC. Acontece, está tudo bem. Então, nós temos 400 e poucas vagas, quase 500 vagas remanescentes, que nós vamos lançar a partir... Hoje já está no site, se você for olhar lá, acabou de ser lançado no site, e eu preciso da ajuda de vocês para essa divulgação, e a alocação de turma começa a partir de amanhã. Em concomitância a isso, eu tenho a assinatura do contrato do professor multiplicador que já fez a alocação de turma. Está confuso, né? Deixa eu simplificar aqui então. Amanhã, alocação dos professores multiplicadores remanescentes, segunda chamada. Então tem amanhã e depois de amanhã para fazer a alocação de turma lá na sede. Os professores que já alocaram precisam fazer a assinatura do contrato. Por que assinatura de contrato, gente? Porque esses professores multiplicadores recebem por essa hora atividade para além da carga horária. Então, eu preciso que eles assinem esse contrato. Não vai ter desconto de ISS para essa jornada, a gente já resolveu. O sistema de pagamento já passou por uma reformulação também para que a gente não tenha os mesmos problemas que tivemos na jornada anterior. Mas eu preciso desse contrato assinado porque eu só posso convocar os professores multiplicadores para participarem da formação presencial, que será em Águas de Lindóia. Vai ser um evento lindo que a gente está preparando para vocês, a partir da assinatura desse contrato. Portanto, não percam prazo. Produção, solta mais uma vez o cronograma do Ressegue Professores na tela. Vocês vão receber essa apresentação, certo? Então, fiquem tranquilos. Pode passar para o próximo slide? Lembrando que para o cursista, volta só umzinho, gente. Começa dia 28 de fevereiro a inscrição para o professor cursista.
28 de fevereiro a 7 de março. Sem a ajuda da divulgação de vocês de forma massificada, a gente não consegue chegar a todos os professores da nossa rede. Nossa rede é gigantesca, então a ajuda de vocês é de extrema importância para que a gente alcance a todos os professores. Ok? Pode passar para o próximo? Eu não vou colocar o vídeo para rodar, mas como vocês vão receber essa apresentação, aqui tem um vídeo com passo a passo de como eu aloco as turmas dentro da sede. É um vídeo super explicativo, interativo, super fácil. O Roger, que é o nosso embaixador do Multiplica, foi professor multiplicador de História, inclusive, ele veio até a Fábio para a gente gravar esse tutorial. Está super fácil. O vídeo vai com vocês para a apresentação. Pode passar para o próximo, por favor? Vamos falar então do Ressegue Diretores. A plaquinha já subiu ali que estão comendo meu tempo. Vou falar bem rapidinho. Amanhã a gente vai começar a formação dos supervisores e embaixadores. A EFAP está toda preparada, vai ser um evento lindo para receber os nossos supervisores e embaixadores do Multiplica. E no dia 21 e 22, a formação presencial dos diretores multiplicadores lá na EFAP. Também vai ser um evento lindíssimo, nós vamos gravar, vamos fotografar e vamos disponibilizar para vocês acompanharem posteriormente. O que eu preciso da ajuda de vocês? Diretor cursista, inscrições começam no dia 22 de fevereiro e vão até o dia 4 de março. Nós temos a possibilidade de atender até 3.000 cursistas, né? 3.000 diretores cursistas. Mas a nossa meta, ela é de 1.500 diretores cursistas, portanto, a ajuda de vocês é de extrema importância, tá? E o início da formação para o diretor cursista começa no dia 12 de março, totalmente online. Pode passar para o próximo slide? Eu queria muito passar para vocês esse vídeo, mas eu não vou conseguir, porque já me apitaram aqui que estão me expulsando. Não. Acabei de chegar. Tô brincando, gente. Então, vamos lá. Aqui tem um vídeo, que é um vídeo de convocação dos cursistas para o Ressegue Diretores. Então, é um vídeo que o Roger explica, fala onde vai ser essa inscrição, onde que ele vai fazer, como que ele vai fazer, e principalmente falando das datas e da importância dessa formação entre pares. Pensa assim, quando a gente tem uma boa prática na rede, às vezes essa boa prática fica no máximo ali na diretoria de ensino, porque a gente não tem contato com toda a rede. E o Multiplica, ele prioriza exatamente isso. A premissa do Multiplica é a rede formando a rede. Então, é um par formando o outro. Quando eu falo de um diretor formando outro, dizendo assim, como que você conseguiu engajar a sua equipe pedagógica para fazer, para aceitar e receber bem o feedback do apoio presencial em sala de aula? Eu tive uma resistência na minha escola, mas eu adotei essa estratégia, super funcionou. Então, são as boas práticas divulgadas para a rede. E é isso que a gente precisa. Então, por favor, divulguem nas redes de vocês, nos grupos de WhatsApp, nos grupos das escolas. Conto com vocês para essa divulgação e esse vídeo também vai na apresentação para eles, tá? Eu tenho 2 minutos para falar sobre um assunto que não é um Multiplica, mas de igual forma é extremamente importante. Inclusive, uma das perguntas era, vocês vão disponibilizar esse material para a formação dos professores que não estiverem no Multiplica? Lembrando que o Ressegue Professores tem uma projeção, se a gente conseguir preencher todas as vagas dos professores multiplicadores, de atender até 40.000 professores. Considerando que temos 160.000 professores em sala de aula hoje na nossa rede, é um número muito considerável, né? E a previsão para o segundo semestre é aumentar ainda mais, e já aproveito o ensejo que o Daniel vai entrar daqui a pouco, para dizer que para a próxima jornada nós vamos ter Ressegue Professores, Multiplica Ressegue Professores para a educação profissional. Eu tinha tanta coisa para falar, tinha que falar do itinerário, tinha que falar um monte de coisa. Daqui a 15 dias. 15 dias você volta. Vocês entenderam, né? Com Mas certeza. tá tudo bem. Vamos lá. Então, sim, a gente continua tendo a TPC, que é a formação em serviço dentro da escola. São 2 ATPCs semanais para aqueles professores que não fazem parte do Multiplica. Para quem faz parte do Multiplica, ele recebe a formação da EFAP nos seus 2 horários de ATPCs, então ele não precisa fazer a TPC na escola. Para aqueles que não estão no Multiplica, a gente tem a TPC, continua sendo fornecida pela EFAP dentro do AVA. Qual é a novidade agora? É a rede NEFAP. É o professor que está em sala de aula, ele pode gravar, escolhe uma aula dentro do material digital, dentro do material que ele utiliza, grava essa aula
e manda para a gente orientações, instruções, como fazer, o link de onde colocar, como que eu salvo isso em que rede, como que eu coloco esse link, enfim, tudo, inclusive como posiciono a câmera, como me posiciono em frente à câmera, como que eu faço para não ter ruído, todas essas orientações básicas da gravação de vídeo que a gente teve que fazer na marra durante a pandemia, vocês vão receber através dessa leitura de QR Code, desse link, e então você pode fazer essa gravação e manda para a gente. Nós vamos fazer a curadoria desse conteúdo, editar, deixar tudo bonitinho, tirar os ruídos que porventura tiverem, colocar o Saiba Mais, colocar a interatividade e vamos subir na nossa plataforma. O que eu quero dizer com isso? Eu aumento gigantescamente, não sei se existe essa palavra, gigantescamente, se não existe, eu acabei de inventar, gente, de maneira proporcional ao que a gente tem de tamanho de rede. O que significa dizer que eu aumento as possibilidades para oferecimento de formação dentro daquilo que a gente já utiliza no dia a dia da sala de aula, que é o que a gente precisa. Então, é todo o suporte sobre metodologia ativa, sobre gestão de sala de aula e sobre o próprio conteúdo. Sem contar que é uma forma da gente valorizar o nosso professor. Porque é ele que já está fazendo aquilo todos os dias, que conhece aquele material, que conhece a dificuldade e que sabe como que faz para transpor essa dificuldade através de metodologias, que vai estar falando para vocês, para toda a rede. Então, é a rede formando a rede também, a rede Nefap. Então, por favor, divulguem, compartilhem, e aí a gente começa já a apresentar para o próximo bimestre, porque as ATP6 desse primeiro bimestre praticamente já estão preparadas, gravadas, bonitinhas e disponibilizadas para vocês lá no Ava Nefap, tá bom? Eu vi que tem algumas perguntas ainda, então o pessoal vai me mandar, eu vou preparar quase que uma FAQ, na próxima reunião que a gente tiver, no nosso próximo encontro, eu trago tudo mastigadinho para vocês. Eu queria estar aqui mais tempo? Queria. Mas eles querem deixar? Não querem? Mentira, gente. Eu tô indo pro meu colega também trazer novas informações para vocês, tá bom? De Dani para Dani. Obrigada, pessoal. Obrigado, Dani. Muito bom, hein? Obrigada. Bom, tivemos aí a Dani com algumas orientações aqui a respeito da TPC, a respeito do professor Multiplica. Não, pode já ver. E agora nós vamos também com Dani El. Né? E aí? Pois é, seja bem-vindo. Tudo bem, gente? Tudo bom, Pri? Bem-vindo. Gente, eu sei que a gente já está nos acréscimos aqui, já na prorrogação da nossa live, que atrasou um pouquinho, mas eu vou ser bem rápido, tá? Porque muitos de vocês já estão em constante contato comigo e com a minha equipe lá da educação profissional. Eu só queria que vocês se atentassem a esse slide que tem uma listinha de questões que precisam ser equacionadas nesses primeiros dias de aula. Então, por favor, garantam que todos esses 7 pontos aqui estão sendo tratados nesses primeiros dias da implementação do técnico. Então, eu e o time temos acompanhado bastante como é que está essa implementação e ainda temos visto problemas nessas frentes. Primeiro, no acesso ao AVA do técnico. Já vou mostrar para vocês um pouquinho mais do AVA, mas a gente tem um ambiente virtual de aprendizagem específico, onde os professores do técnico conseguem baixar, inclusive avaliar, os materiais digitais da educação profissional, que também, assim como na COPED, eles são aula a aula. A gente tem material lá para todos os cursos técnicos, todos os 9 cursos técnicos, para todos os componentes curriculares de cada um desses itinerários. Então, é importante que os professores novos e também coordenadores pedagógicos, eventualmente os PECs, que serão escolhidos como pontos focais da educação profissional, se familiarizem com o ambiente virtual de aprendizagem. Os supervisores líderes de educação profissional estão cansados de ouvir falar desse AVA, vou até mostrar a carinha dele para vocês já. E aí, acessando o AVA, os professores conseguem baixar o material digital que a gente preparou. Então, conseguem baixar e estudar esse material, usar esse material, garantir que ele está pronto para ser utilizado na sala de aula com os estudantes quando chegar a hora de dar o seu componente curricular. Além disso, a gente tem aqui, em parceria com a minha quase xará Dani, que estava aqui antes, as formações que nós preparamos para os profissionais que foram contratados como professores do técnico. Essas formações, elas estão já no Ava EFAP,
Então, a gente já mandou comunicações sobre como os professores devem acessar o AVA EFAP. Vocês vão receber todos os diretores escolares, todos os professores que já têm aulas atribuídas no técnico vão receber um e-mail, de novo, com informações sobre como conectar lá no AVA EFAP. Você precisa colocar o seu CPF. É bem simples o acesso ao AVA EFAP, mas essas informações também estão em vídeos no YouTube, que a gente divulgou para os supervisores de líderes de educação profissional, para os professores, em várias ocasiões aqui nas lives que nós fizemos com as pessoas envolvidas com a educação profissional. Um outro ponto que é fundamental é a abertura do contrato dos novos professores. A gente está com uma percentual de aulas atribuídas super alto, 98% das aulas do técnico já foram atribuídas, quase todos os professores já estão em sala de aula, mas o sistema não está refletindo isso. Então, o sistema na quinta-feira passada estava mostrando ainda só 86% das aulas atribuídas. Por quê? Porque vários professores que foram atribuídos, eles desistiram por um motivo ou outro, né? E aí as escolas já tinham selecionado um professor novo, mas ainda não tinham cumprido todo o processo necessário da atribuição manual para isso ser refletido no sistema. Então a gente conversou com as diretorias de ensino para ver qual era o saldo de aulas, e aí chegamos nesse número de 98% das aulas atribuídas. Então é importantíssimo, assim que definir o professor que vai substituir, fazer a abertura do contrato desses professores, quer dizer, fazer lá o exame médico, a abertura do contrato desses professores, cadastrar os professores lá no sistema, no sistema em que a gente cadastra os profissionais novos que estão entrando na rede, e aí passa um dia e aí ele aparece lá na sede para associação das aulas. E aí é só quando acontece essa associação das aulas que a gente vê aqui no sistema. E aí a gente não consegue dar acesso para esses professores no ambiente virtual de aprendizagem antes que eles estejam no sistema. Então, esse processo precisa ser super prioritário, ele é super urgente, então as escolas têm que estar de olho nele para substituir o professor e para colocar os professores ou do cadastro emergencial ou da lista da Fundação Getúlio Vargas, que ainda tem professores disponíveis, tá? Então, por favor, dirigentes e supervisores, cuidem para que as suas escolas façam esse processo com a maior rapidez possível, porque se não aparece para a gente no sistema, a gente tem um monte de implicações, como o professor não conseguir acessar lá o AVA. Além disso, a gente também visitando as escolas está percebendo que começo de ano letivo, às vezes os computadores ainda não estão preparados para as aulas, né? Os professores ainda não ligaram os computadores, fizeram as atualizações, prepararam o laboratório de informática, prepararam os carrinhos dos laptops. Gente, é fundamental para a educação profissional que esses equipamentos estejam preparados. Para os cursos de TI, o uso do computador é para praticamente todas as aulas, né? E para os cursos que não são de TI, também tem um uso muito grande dos computadores, por conta do ambiente virtual de aprendizagem, por conta das atividades que os professores precisam usar. Então, por favor, como está ali no quinto item do slide, preparem os ambientes, garantam que os professores estão preparando os ambientes antes do começo da primeira aula. Não pode deixar isso para depois. Para as escolas que recebem o técnico, é importante priorizar a educação profissional no uso dos computadores, porque, diferentemente de várias outras componentes curriculares, a gente tem o uso do computador em quase todas as aulas. Além disso, tem todo um trabalho de acolhimento para os alunos, né? A gente deve estar, em alguns casos aqui, nessa semana, tendo as primeiras aulas do técnico, ou na semana passada eu visitei muitas escolas, a frequência ainda estava baixa, então você vai ver a maioria dos alunos vindo de fato com regularidade nessa semana. Então esse é o momento de fazer um acolhimento 2.0 dos estudantes, explicar para eles o conteúdo dos cursos. Os professores do técnico precisam estar empoderados e bem equipados para fazer esse trabalho. E a partir de amanhã começa também a atribuição de aulas do Projeto de Apoio ao Estudante do Ensino Técnico, o PAET. A gente mandou bastante informação sobre o PAET no material de planejamento para vocês. Tem uma resolução 70, que saiu no final de 2023, que explica o papel do PAET. As escolas vão ter aí o prazo de 3 semanas para poder escolher quem é esse professor. É um projeto como o ProATEC, né, que você atribui horas entre 15 e 25 horas. Então, fundamental que as escolas fiquem de olho e escolham esse profissional. É um profissional para cada eixo tecnológico, então algumas escolas podem ter mais de um, tá bom? Então esses são os principais recados. Se a gente passar um pouquinho mais adiante nos slides, vocês vão ver
algumas informações que nós já compartilhamos antes, né? Que é aqui como acessar o ambiente virtual de aprendizagem. Então, por enquanto, os professores do técnico, eles entram lá nesse link, colocam o seu e-mail, o e-mail que foi cadastrado no processo seletivo da FGV ou que está cadastrado na sede, colocam como login, como senha, e aí eles conseguem acessar, só muda a senha, depois eles conseguem acessar o AVA. Esse acesso é provisório. Assim que todas as aulas estiverem atribuídas no sistema, nós vamos dar o acesso pelo CMSP. Então, o professor entra pelo CMSP e aí no CMSP ele vai ter lá onde tem aqueles loginhos do Matific, da Alura, do Khan Academy, vai ter lá o da educação profissional, ele clica na educação profissional e vai direto para o AVA, não precisa nem fazer login de novo. Só que isso vai acontecer ao longo dessa semana, por isso a gente precisa garantir que os contratos estão todos assinados e todos os professores estão no sistema para que vocês possam fazer a associação de aulas para eles, tá? Enquanto isso não acontece, esse é o formato de acesso, esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Importante garantir que os professores do técnico estão conseguindo acessar. Eu tenho visto, inclusive, muitas diretorias de ensino fazendo oficinas com os professores do técnico. Reúne todos os professores do técnico, explica para eles passo a passo do que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, a Débora, lá de São Carlos, me mostrou fotos do que ela fez com a equipe dela. A gente viu também em outras diretorias de ensino do interior e da região metropolitana. Então, é uma ótima prática. Eu estimulo vocês a aproveitar essa primeira semana aqui e fazer essas oficinas. Tá legal? Então, no próximo slide, vocês veem só um pouquinho da carinha, né, desse AVA. Lá, vocês estão vendo aqui na tela, puxa, como que funciona o login. Aí depois, na tela seguinte, no próximo slide, a gente consegue ver como é que o que ele acessa, o que ele vê quando ele entra lá no nosso AVA. Ele clica ali, por exemplo, na árvore de materiais, aí na próxima tela vai ter a lista de todos os componentes curriculares daquele curso, os componentes que aquele professor está apto a dar, que ele foi contratado para dar. E ali, na coluna de download, ele consegue baixar cada uma das aulas, inclusive depois avaliar se essas aulas estão legais, o que precisa melhorar, se tem algum erro, se tem alguma alteração a ser feita, tá bom? Nos próximos slides, vocês conseguem ver até um pouquinho, não vou passar pela estrutura dos materiais, já passou o nosso tempo, a gente vocês vendo aqui um pouquinho da carinha do material, tá ficando muito legal, a gente tem recebido muitos elogios de como o material graficamente é bonito, né? Tem vários diagramas, é muito visual. Vocês estão vendo aqui um esquema visual do curso de enfermagem. No próximo slide tem, por exemplo, a descrição de uma atividade do curso de agronegócio, né? Falando da simulação de internet das coisas. Então, aproveitem para também explorar esse material, vocês dirigentes, os supervisores, eventualmente os PECs também. Ainda nessa semana, vocês vão conseguir acessar o ambiente virtual de aprendizagem diretamente com o login de vocês. Então, vocês conseguem entrar lá pelo CMSP, vai ter lá o link da educação profissional, vocês clicam e vão direto para o AVA, vão conseguir ver esses materiais, explorar eles e tal. Então, e por fim, última coisa que eu queria pedir para vocês é que estimulassem os professores a verem a live que nós fizemos, que está na tela aí, depois vocês vão receber esse material, a live que nós fizemos no dia 9 de fevereiro, dia do meu aniversário, inclusive. Passei meu aniversário aqui fazendo live 8h30 da manhã. A gente fez essa live véspera de carnaval ainda. A gente fez essa live que teve aí já uns 35 mil acessos, explicando direitinho, nos detalhes, como é que é o material digital do técnico, como é que acessa lá no ambiente virtual de aprendizagem, quais são todas as opções, quais são as atividades que os estudantes podem fazer no ambiente virtual de aprendizagem. Esse não é o lugar para a gente entrar nesse nível de detalhe, mas nessa live de mais ou menos 1h30, vocês conseguem ver eles pormenorizados. Falei rápido porque a gente tem pouco tempo. Obrigado, Daniel. Foi muito bom, né? E aí, já aproveitando desde aqui do que você falou, que tem pouco tempo, né? Acho que acabou o nosso tempo, né? Nosso tempo agora. Quero agradecer ao Daniel e todos que passaram por aqui, né? Falando de recomposição, orientação de estudo, multiplica, nova resolução dos PECs, né? E a atualização que tivemos agora do ensino profissionalizante. Obrigado, gente. A gente pode se despedir aqui, né? Obrigado, Priscila. Obrigada, Fábio. Obrigada, Daniel. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Até a próxima.